Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, telespectadores da TV Assembleia. A razão pela qual ocupa a tribuna do dia de hoje é para trazer comentários a respeito da possibilidade da venda das ações que pertencem ao governo do Estado dentro da Companhia de Gás do Estado do Amazonas, a Cigás, e o financiamento da construção da ideia da cidade universitária da Universidade do Estado do Amazonas. No ano de 2011, esta casa recebeu um projeto oriundo do Poder Executivo, oriundo das mãos do governador do Estado, pedindo a autorização legislativa para que nós, ao autorizarmos, o governo do Estado pudesse proceder os estudos para a venda das ações parcial ou total que pertence ao governo do Estado do Amazonas. São 17% das ações do capital financeiro. Naqueles momentos, e com a presença do presidente da Companhia de Gás do Estado do Amazonas, o ex-deputado e ex-presidente dessa casa, Lino Cícero, o valor que foi arbitrado em função do valor de mercado da empresa é que o Estado do Amazonas poderia oferir até 250 milhões de reais com a venda de 17% das ações. Houve reuniões com os deputados nessa casa, houve alguma discussão, hoje claramente vejo que não suficiente, mas houve alguma discussão, intervenções de vários deputados, e ao final desse processo nós aprovamos a Lei 3.690. Fato, o governo do Estado do Amazonas não vendeu a Cigás nem em 2011, nem em 2012, nem em 2013, muito menos venderá em 2014. Acontece que nesse íntere de quase 3 anos da autorização da venda, até o presente momento, notícias dão conta, deputada Vera Castelo Branco, de que o valor de mercado hoje da Companhia de Gás do Estado do Amazonas já seria outro bem menor, e que a parte que caberia ao Estado não seria mais de 250 milhões, era uma banda entre 200 e 250 milhões, mas hoje esse valor seria de 130 milhões de reais pertencentes ao Estado do Amazonas. Algo que inexoravelmente chama a atenção de todos. Se um patrimônio que há 3 anos atrás, ainda que de forma arbitrada, foi uma opinião do ex-deputado e ex-presidente da Casa, presidente da Cigás, Lino Cícero, mas cuja sua opinião, penso eu, que estava dentro de informações próprias do mercado, porque ninguém dá início a um processo como esse sem ter um estudo mínimo de valor de mercado, exatamente para ver se é vantajoso. Eram entre 250 e 200 milhões. Notícias recentes dão conta de que esta operação resultará em 130 milhões para os cofres do governo destinados à construção da cidade universitária. Primeiro, isso precisa ser esclarecido. Um patrimônio que há 3 anos atrás valia entre 200 e 250, e vejam, o plano plurianual, que é o conjunto de investimentos de um governo, de uma administração, durante 4 anos, professor Ademir Ramos, dá conta de que o governo do Amazonas investiu, entre 2012 até o ano que vem, investirá 200 milhões na Cigás. Como é que eu posso vender por 130 um patrimônio que só nos últimos 4 anos eu investi 200? E além do investimento, o patrimônio já tinha um valor de partida, que era 200. Como eu posso vender agora por 130 milhões de reais? Então, essas informações, elas são discrepantes entre si. Agregue-se aí ao fato de que a cidade universitária, que é a tese que justifica a decisão que foi tomada por esta casa, não foi debatida, e esse é um desejo latente dentro da comunidade acadêmica, alunos e professores, debater o modelo da cidade universitária. Debater o modelo, como será, por que fontes serão financiadas a construção e, posteriormente, o financiamento
da cidade universitária. Portanto, esse debate, ele recrudesce, ele toma vida novamente, diante da discrepância que não é de 7 milhões, 700 mil, são de 70 milhões no mínimo, porque 200 era o valor mínimo, 250 o valor que poderia ser alcançado, essa diferença, ela chega a 70 milhões no mínimo. Portanto, eu quero aqui justificar, com esses argumentos, a apresentação do projeto, que na semana passada, aproveitando um gancho de uma intervenção oportuna, firme do deputado Sidney Leite, que vai ao encontro da relação da Petrobras com a Cigás, e os questionamentos do deputado Sidney Leite eram tão contundentes quanto os que faço aqui, e fez o link direto com a Cigás, aproveitando aquele ensejo, dei entrada ao projeto de lei que tramita aqui. E o projeto de lei pede a revogação da Lei 3.690. Para quê? Para permitir que o governador José Mello possa fazer uma análise sensata, ciosa dessa questão. Lembrando que nós estamos diante de um segmento, e aqui eu quero me dirigir aos profissionais do CBA, um órgão que precisa urgentemente de uma definição estratégica, de uma definição jurídica, e espero que o novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é um homem do setor produtivo desse país, independente de ser político, mas é um homem que já foi presidente da Confederação Nacional da Indústria, o senador Armando Monteiro, o homem que conhece as angústias e as agruras de quem produz nesse país, que ele possa, num tempo razoável, dar a definição jurídica e estratégica que o CBA precisa. Essa questão que envolve a Cigás, energia limpa é uma energia de um futuro que nós não conseguimos comensurá-lo. Não há, nesse momento, como comensurar qual é o mercado ainda a ser explorado por uma companhia, como a Companhia de Gás do Amazonas, de uma energia limpa, que cada vez mais se valoriza, cada vez mais tem apelo ambiental. O Estado do Amazonas tem um diamante bruto a ser lapidado nas suas mãos, professor Ademir. Os dividendos que o Estado do Amazonas pode auferir, ano após ano, fruto dos lucros que a Cigás certamente obterá, e 17% desses lucros pertencem ao Estado, podem muito bem ser vinculados à manutenção perene da UEA. É parecido à ideia dos royalties do petróleo. O governo federal, deputado Zé Ricardo, quando anunciava a ideia do pré-sal, tratou-se de levantar, e muitos compraram essa ideia, de que parte dos royalties do petróleo servirão pelo tempo que esse petróleo puder ser explorado para a manutenção da educação nesse país. De igual modo, eu proponho aqui, para não dizer que não falei das flores, Geraldo Vandré, para não dizer que não propus, só me opus, eu estou propondo que o governador José Mello avalie essa questão, aceite a decisão que é da Assembleia, revoguemos a venda da Cigás, e que possamos aqui, de forma soberana, republicana e pensando no bem comum, pensando na melhor aplicação dos recursos públicos e na preservação do patrimônio, não permitamos uma venda assodada da Cigás com esses números, com essas contradições, e que se revogue a venda da Cigás e que o governador determine de forma incontinente a avaliação de mercado da empresa e do mercado futuro da empresa, porque aí, deputada Vera Castelo Branco, se o Estado do Amazonas pode auferir 130 milhões, como nós dizemos aqui, caboclos, no monte, ao longo de 10 anos, que é o prazo mínimo que se dá à construção de uma cidade universitária, a UFAM, quem estudou na UFAM e conhece minimamente a história recente da Universidade Federal do Amazonas, sabe que o campus da UFAM demorou 40 anos para a sua conclusão. Digamos que de forma razoável, o campus da UEA leve 15,
Nós temos 15 anos, nós não precisamos vender de forma assodada e vender mal o patrimônio do Estado, que pode render dividendos por anos a fio, de forma perene para a UEA, financiando já a sua construção e após a construção, professor Ademir Ramos, senhoras e senhores, aqueles dividendos servirem para a própria manutenção do custeio da UEA. Então eu quero aqui, como disse, para não dizer que não falei das flores, só está propondo a revogação e a vinculação dos dividendos auferidos ano após ano, dos lucros da Cigás, revertidos exclusivamente para a UEA. Revertidos para lá, 80%. É um número que sugiro, pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas a vinculação dos dividendos da empresa para a UEA, penso eu, que é, diante dessa perspectiva, do crescimento do segmento da energia limpa, de todo um distrito que tem aí o gás como algo que chegará nessas empresas. As grandes empresas, inexoravelmente, vão aderir ao consumo do gás, da energia limpa. Por quê? Ela corresponde a uma diferença do custeio da energia de 40%. A energia que é queimada pelo combustível comprado das empresas ou comprado da Amazonas Energia, ele é 40% mais caro. Ao aderir ao gás, as empresas têm uma economia real no seu consumo de energia. Então é inexorável o crescimento da Cigás e, por conseguinte, os dividendos que o Estado vai apurar com o seu sócio privado justificam a decisão de mantermos o capital com o Estado, os 17%, e esses dividendos, deputada Vera, vinculados à construção e manutenção perene da cidade universitária e da UEA. Associado a providências que são defendidas aqui por vários deputados e que o governador assumiu o compromisso de enviar para cá, que é de revogar os dispositivos das leis que contemplam a possibilidade do governo, atendido o orçamento da UEA, poder lançar mão desses recursos para outras realizações. Revogado esses dispositivos, a UEA, com esses recursos, mais os recursos dos dividendos da Cigás, terá as condições financeiras suficientes, não só para a construção do parque, para a construção do seu campus, bem como para a manutenção durante muito e muito tempo. Ao passo que vendermos a Cigás, 130 milhões agora, esse dinheiro acabará e a UEA perderá uma fonte de financiamento perene durante muitos anos, porque a energia limpa, com um crescimento fantástico, um mercado que nós não conseguimos comensurar aqui nesse momento. Portanto, todos esses argumentos servem para sustentar, para dar embasamento ao projeto de lei que apresentei. E essa discussão, àqueles que acompanham a discussão na TV Assembleia, eu disponibilizei na minha fanpage no Facebook, com todos os argumentos, para que aqueles que são atentos às decisões próprias do governo, e que decisões essas impactam direta ou indiretamente na vida da nossa coletividade, que entrem e comentem, para que nós possamos ter o termômetro, eu especialmente, possa ter o termômetro da receptividade dessa ideia na comunidade acadêmica, na sociedade, sobre essa questão que alcança a Cigás e a justa iniciativa de se construir, de se financiar o campus da Universidade do Estado do Amazonas. Deputado José Ricardo.